Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, em mais um sábado, final de tarde, e eu aqui para trazer mais algumas reflexões aqui no nosso portal sobre as coisas que acontecem em nosso país. Nesses últimos dias, muitos assuntos relacionados mais a uma realidade imaginária do que situações que dizem respeito à nossa realidade. De repente, a visita de um mega bilionário sul-africano aqui no nosso país vira pauta e todos nós ficamos debruçados ali tentando entender o que significou essa visita, o que pode ter de desdobramento, inclusive nas eleições aqui no nosso país. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é sempre muito importante enfatizar, né? Se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva, você que é muito bem-vindo. O Brasil vai precisar de muitas pessoas como você que se interessam pela política para a gente entender cada vez mais as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Portanto, você que é muito bem-vindo. Para se inscrever é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana. O seu joinha é muito importante e os seus comentários aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando nós ficamos num vácuo de notícias, pessoas que estão aqui na internet de uma maneira geral, às vezes ficam com uma interrogação, né? O que a gente vai compartilhar com as pessoas que estão inscritas em canais como o nosso? Olha, quando nós temos esse tipo de vácuo, não é ruim, porque isso nos obriga a fazer um outro tipo de reflexão. E é por isso que eu resolvi vir aqui falar com vocês no dia de hoje. Estou reencontrando aqui alguns amigos que eu não vi há algum tempo, né, nesse ambiente que eu estou aqui com vocês. São pessoas de diversas ideologias, pessoas que, enfim, têm a amizade em comum, mas quando a gente discute política, a gente tem sempre percepções diferentes. Ainda bem que todos nós nos respeitamos porque nós somos amigos. E aí surgem muitas perguntas e eu percebi em algumas das pessoas com quem eu me reencontrei nesse momento, um sentimento de ceticismo, uma desesperança. Isso, gente, de pessoas que têm uma orientação mais à direita, pessoas que têm uma orientação mais à esquerda, pessoas que não têm orientação para lado nenhum e que estão vendo as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Nós estamos diante de um cenário eleitoral onde nenhuma das pessoas consegue vislumbrar algo de efetivamente transformador aqui no nosso país. E a gente, às vezes, jogado para uma análise muito derrotista que nós estamos assim porque aqui é o Brasil. E hoje o nosso encontro aqui é justamente para jogar um pouco mais de luzes sobre se isso é verdade ou não. Nós estamos vivendo essas situações todas no Brasil porque nós somos brasileiros, nós temos um problema particular. Não é bem assim, gente. Tudo está relacionado a um processo civilizatório, um processo educacional que influencia nas percepções morais e éticas da sociedade de uma maneira geral. E o Brasil, como ainda falta muito para a gente conseguir oferecer educação para todo o povo brasileiro, para aumentar o nível de reflexão, o nível de debates, o nível de percepção da realidade, a gente encontra ainda bolsões de muitas incompreensões, para não falar bolsões de ignorâncias e de miséria de uma maneira geral. Nós temos que ter essa sabedoria porque o que nos separa daquele Brasil da época da escravidão é que nós temos ainda muitas pessoas que herdaram esse pensamento de uma elite escravocrata e temos ainda uma grande desigualdade social. Nós tivemos uma evolução tecnológica, mas em relação às questões morais, às questões relacionadas à percepção de mundo, às ambições de determinados grupos, são as mesmas que a humanidade sempre teve em alguns grupos sociais. O brasileiro não é pior do que nenhum outro povo. E a política aqui no Brasil, ela pode ser muito complicada, mas o político no mundo inteiro não é uma pessoa bem vista. Você pode ir para a Inglaterra, ser uma pessoa apresentada como política, ela não é aplaudida para cima e para baixo incondicionalmente, não, até porque as percepções ideológicas nesses países também fazem com que haja uma separação de grupos, separação de ideias. A gente pode ir para a França, nós vamos ver isso, vamos para a China, vamos ver isso. E você pode dizer assim, mas na China não tem um partido único, não é o Partido Comunista? Sim, mas dentro de um partido que é único, nós temos tendências, ou eles têm tendências, têm percepções da realidade diferentes também.
Se você pegar dentro de movimentos fundamentalistas, você vai encontrar pessoas que têm uma concordância em situações estruturais e tem muitas divergências também. Então, é interessante e muito importante que a gente perceba esse tipo de pluralidade como um fenômeno mais ou menos natural. Não adianta você querer abstrair que você está no Brasil e pensar que se você estivesse no Canadá, você não teria problemas alguns. Não é bem assim. Alguns povos conseguiram uma emancipação financeira, uma emancipação nos seus direitos sociais, nos seus direitos coletivos, muito mais avançados que os brasileiros. Mas isso não significa que esses povos já nasceram sábios. Vocês pegam ali os suecos, os noruegueses, dinamarqueses, bom, há algumas décadas atrás, ou séculos, eram vikings, eram considerados grupos civilizatórios extremamente bárbaros, né? Selvagens até. E o que explica ter havido essa transformação cultural e educacional? Exatamente a socialização, se a gente puder usar essa expressão, né, do conhecimento, a pluralidade no processo educacional que fez com que essas pessoas, ao receberem uma série de informações, elas fossem provocar evolução na sua sociedade. Quanto mais primitivas, quanto mais as sociedades despossuídas de conhecimento, de educação, mais conflitos surgem, porque as situações ficam aparentemente muito simplórias, né? Fica uma luta entre um grupo que acredita numa coisa contra um grupo que acredita numa outra coisa. E nesse processo civilizatório todo, hoje no Brasil, a gente reproduz uma situação que já acontece ao longo da história da humanidade. É um conflito de interesses de grupos, de classes, vamos dizer assim. Nós temos uma grande maioria do povo brasileiro que faz parte da maior classe social, se é que a gente pode dizer assim, né, dos não bilionários, e nós temos, do outro lado, uma classe social que controla o poder, a mídia, as universidades, o conhecimento, as informações de uma maneira geral e até também os grupos religiosos ou as religiões. Então, ter algum tipo de percepção racional com tantos fatores atuando sobre os povos de uma maneira geral, não é uma situação muito fácil, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então esse papo que eu estou levando aqui com vocês hoje é para dizer primeiro o seguinte: nós não devemos perder qualquer tipo de esperança de mudar a nossa sociedade, porque nós hoje somos espécies de abolicionistas que haviam no passado em outras sociedades também, que lutaram contra as iniquidades, contra o preconceito, contra o apartheid, contra a escravidão, contra o colonialismo, contra a exploração, enfim. E o mundo só consegue evoluir porque existem pessoas como você, pessoas que ficam com a interrogação na cabeça: o que eu posso fazer? Bom, quando surgem as possibilidades, você se engaja, você se conecta com outras pessoas, você vota, você faz campanha, você debate. É assim que o processo se dá. Evidentemente, muitas das sementes que a gente planta hoje farão brotar algumas árvores que a gente não vai ter o prazer de descansar nas suas sombras, né? Mas isso não inviabiliza que a gente continue a tentar plantar cada vez mais árvores, né? Para que a gente seja lembrado no futuro como alguém que trabalhou para que essas situações fossem modificadas. E no meio desse processo todo, uma verdade que eu já comentei com vocês, ela fica sempre ocultada. É o conflito, como já disse, né, de interesses de classes sociais. Aqui no Brasil hoje, assim como em outras sociedades, nós ficamos aqui nos digladiando entre esquerda e direita, quem vai ser o candidato, quem vai ser o vencedor, quem vai ser o derrotado. E essas discussões que acabam tendo muita carga emocional, elas acabam escondendo da gente uma situação vital, que quem manda no Brasil está lá em cima e não está lutando aqui embaixo. Aqui embaixo a gente está gastando muita energia e não percebemos, por exemplo, tanto os bolsonaristas como não bolsonaristas, que o governo brasileiro ele atua para manter os privilégios de quem detém o poder aqui no nosso país. O mais triste no meio dessa história é ver que uma parcela da sociedade, quem acredita em Bolsonaro, são os principais enganados, são os principais engabelados, né? Porque eles não percebem que Bolsonaro não defende o interesse deles próprios, não defende os interesses do povo brasileiro, de um direito à educação para todos nós, de um direito a um lar para todos nós, de uma habitação, de uma segurança pública, de transporte, enfim, do direito ao sonho,
Não. O presidente atual simplesmente ele finge que está protegendo alguns desses direitos, ou que ele luta por alguns desses direitos, mas na verdade ele está cada vez mais a serviço desses mesmos grupos que eu citei há pouco, né, que ao longo da humanidade toda tem feito sempre uma luta permanente, um gasto de energia, um empenho político para que cada vez mais concentrem o poder. Então, são esses papos que a gente tem dentro desse vácuo de notícias da futrica do dia a dia, que deveriam ser tocados todos os dias, né, para que a gente refletisse sobre quem somos, quais são as principais necessidades do povo brasileiro, como é que a gente consegue migrar para ficarmos próximos aos povos que eram bárbaros no passado e hoje são povos que têm acesso aos bens elementares, para poderem viver, para poderem sonhar, para poderem viajar, enfim. O que nos separa tanto dessas pessoas? Bem, o que nos separa hoje aqui no Brasil são os governos que nós temos aqui que infelizmente atuam contra esses direitos que nós sonhamos para todos nós, né, para todo o povo brasileiro. E esses debates políticos que nós temos, eles são muito promissores na medida que permitem que eu esteja aqui com vocês jogando essas questões para dizer, olha meu amigo, o Bolsonaro é um grande problema. Mas ele não é só ele o problema. Ele representa uma situação que nós não estamos discutindo. Ele representa a manutenção do poder de uma super elite econômica, uma elite empresarial, uma elite midiática que defende seus privilégios, seus interesses contra a maior parte do povo brasileiro. Então, são essas as questões que a gente tinha que estar levantando toda hora. Não é se Bolsonaro acredita em Deus, se ele não acredita, se ele é charlatão, se ele não é, se ele é um pequeno vigarista, um batedor de carteira, se ele faz rachadinha, tudo isso a gente sabe que é verdade. Mas isso apenas é mais um conjunto de fatores que esconde a quem ele está servindo, quem são os seus senhores. E esses senhores é que não são nunca identificados. Quanto mais invisibilizados eles ficam, mais eles conseguem ludibriar uma grande parcela do povo brasileiro. Então, gente, nosso papo hoje foi um papo só para dizer para você que a luta está longe de ser vencida, mas ela está longe de ser perdida também. É o processo que a gente está no cotidiano e se você ainda tem algum tipo de preocupação, que nós estamos vivendo um momento muito ruim, saiba que em outros momentos, outras sociedades podem ter vivido e viveram, né, momentos muito piores e mais graves do que os nós vivemos aqui no nosso país. A nossa vantagem é que existem pessoas como você, como eu, como outras tantas, que nos conectam e conversam, né, sobre essas questões, porque é conversando que a gente consegue mexer com algumas cabeças e tocar alguns corações. Então, gente, o papo hoje foi um papo tanto ou quanto filosófico, amador, mas nada como fazer uma filosofia amadora para a gente pensar em coisas que a gente não estava pensando, né? Então, gente, eu agradeço muito vocês estarem aqui no nosso portal. Um grande abraço e amanhã a gente volta com mais assuntos, aí sim abordando coisas do nosso cotidiano, tá bom? Um grande abraço, até lá.